Fala pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao podcast Block Insider, o seu podcast semanal sobre cripto, finanças e tecnologia. Meu nome é Nicolas Sack, eu sou o seu host e hoje, como de costume, tenho vários convidados para trazer aqui para a gente discutir um tema bem pertinente, que é o tema de tributação de criptoativos. Antes de mais nada, acho importante pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação se você ainda não for inscrito e te lembrar que esse podcast ele é oferecido pela Bybit, que é a melhor exchange para você comprar, vender e negociar suas criptomoedas com segurança, tá legal? E agora, então, vamos às nossas convidadas e o meu co-host aqui. Pessoal, um prazer ter todos vocês aqui comigo. Antes de mais nada, Vitória Galasso, prazer ter você aqui, fundadora da LiberaCtion, né, que é uma empresa que te ajuda a declarar criptoativos com maior eficiência. Tagra Gonçalves, que é a sócia dela também, tem um sobrenome em comum comigo, praticamente minha prima. E o Leonardo Rubinstein Cavalcante, que é jornalista e também redator aqui no Block Trends. Então, prazer ter todos vocês aqui com a gente, pessoal. Muito prazer e muito obrigada pelo convite, Nicolas. Muito obrigada, pessoal. É um prazer estar aqui. Sempre um prazer dividir palco aí contigo, Nicolas. Vamos começar o conteúdo. Vamos com tudo. Acho que, naturalmente, né, em época de entrega de declaração de imposto de renda, esse é um tema que sempre vem à tona, e nem sempre a gente consegue acessar a Receita Federal para discutir esse tema, né, em entrevistas ao vivo, né, até porque em alguns aspectos a gente até tem alguns questionamentos que geram polêmica com auditores da Receita Federal, então é natural que eles se esquivem um pouco de nós, mas de toda forma eu acho que é sempre importante discutir o tema para informar o mercado e trazer discussão e luz sobre esse tema, porque no final das contas são poucos canais que têm um conteúdo rico e educacional que vai esclarecer mesmo as dúvidas e até levantar questões pertinentes aí de discussões teóricas e filosóficas sobre esse tema, que também acho que tem um valor imenso para o mercado, né? Então, vou abrir rapidamente aqui, Vitória e Tagra, um espacinho rápido para vocês se apresentarem, explicar um pouquinho o que é a LiberaCtion, quem são vocês, o que vocês fazem e como que vocês ajudam as pessoas. Claro que sim. Bem, meu nome é Vitória Galasso, eu sou jurista de formação. Depois eu fiz todos os cursos possíveis do Ivan Tech Academy dos Estados Unidos, principalmente finanças descentralizadas, Ethereum, blockchain, DeFi, etc. Fiz um dos cursos que era Declaração Fiscal de Ativos Digitais. Foi aí que eu comecei a ver esse furo no mercado. Hoje eu sou formada em pós-graduação de Economia em Escola Austríaca. A LiberaCtion foi fundada comigo morando na Suíça, eu estou no Brasil há pouco tempo, e a ideia era mesmo essa, ter como nosso carro-chefe a declaração fiscal de criptoativos. Para isso, eu precisava de uma contadora especializada na área, que já tinha experiência com cripto, para a gente conseguir fazer com que esse projeto fosse mais eficiente. A gente trabalha com mais perspectivas. A gente trabalha com consultoria, ajudando a investir. Depois que a pessoa tem um patrimônio, vai para essa parte da Tagra, que vai se apresentar melhor ela e o departamento dela, que é esse departamento mais contábil. E, por fim, quando a gente vê que a carga tributária no Brasil é muito alta e a pessoa procura mais soluções de proteção patrimonial, vem para o departamento internacional, que eu fico à frente desse departamento legal com estruturas offshore ou soluções internacionais, ou às vezes até de smart contracts, para a gente tentar proteger mais o patrimônio do cliente. Legal. E, eventualmente, nesse momento, a pessoa volta para o setor fiscal, porque, como contribuinte no Brasil, caso ela siga dessa forma, ela volta para o nosso setor para declarar essa estrutura, né? Então, a gente faz uma conexão entre todas as nossas áreas. Bom, me apresentar, né? Tagra Gonçalves, sou formada em contabilidade, ciências contábeis, né? E eu sou entusiasta do mercado de cripto, desde 2017, na verdade, quando eu comprei Bitcoin e vendi cedo demais. Então, eu sempre olhei por essa perspectiva. Eu invisto desde 2014 e da primeira vez que eu investi, eu me peguei paralisada porque eu não sabia o que fazer depois, se eu tinha que declarar ou não. E com cripto foi mais ou menos a mesma coisa. Investi e agora o que eu tenho que fazer? Como eu tenho um olhar contábil, eu mergulhei de cabeça nisso. Entrei, né, na parte fiscal de outros mercados, mas cripto é o que pega meu coração mesmo.
fiz cursos pelo MIT de blockchain, disrupção tecnológica, fiz cursos também práticos na área de tributação, porque o entendimento disso muitas vezes é por uma questão conceitual mesmo, e você vai fazendo um paralelo com o que existe na contabilidade tradicional para trazer isso para cripto, né? Visto que a gente ainda está... tem muita coisa sendo criada todos os dias. Então, a gente todo dia tem que sentar com um protocolo, um projeto novo, alguma coisa para entender como que aquilo funciona, as interações dos contratos. Então, assim, é bem complexo, mas é apaixonante. É apaixonante, sem sombra de dúvidas. Não, é muito legal vocês terem se encontrado aí nesse universo e decidido criar uma solução como essas, que é super importante, né? Tem poucas pessoas no Brasil e eu diria, inclusive no mundo, que estão preocupadas em... Na verdade, a nossa empresa é a única aqui no Brasil que faz isso. Une toda... Primeiro que é uma empresa só de criptoativos. Então, óbvio que a gente trabalha com patrimônio de imóvel e ações, mas tem que englobar sempre soluções para cripto. Então, os nossos clientes, eles pagam serviços em cripto. Os nossos funcionários pagam em cripto. É uma empresa que é 100% de gestão voltada a criptoativos e é a única no Brasil que une todas as pontas. Desde te ajudar com o portfólio e com os investimentos, até te ajudar com as estratégias de elisão fiscal, tributos e contabilidade organizada, o que precisar, levar patrimônio para fora do país, proteger melhor as criptos, voltar a fazer essa declaração no Brasil, tudo que é preciso, na verdade, a gente juntou tudo, especialistas de várias áreas, dentro da mesma empresa, para a gente conseguir amarrar todas as pontas e a pessoa não ficar aí buscando informação um pouquinho em cada lado, e às vezes nem sempre as soluções são as mais indicadas, né? Porque tem que ser muito personalizado para o patrimônio e para a situação do próprio cliente. Não, com certeza. Eu acho curioso que, assim, as duas convidadas eu já conhecia, a Tagra a gente já fez uma live aqui no Block Trends com o Cauê, a Vitória eu sigo ambas, eu sigo no Instagram, mas a Vitória já seguia também, sempre respondendo algumas perguntas, e teve uma pergunta que me marcou, já para ter no início numa discussão mais filosófica, talvez, mas que eu me recordei agora sobre, né, que uma pergunta foi sobre, você não se vê como uma vilã nesse mercado, né, porque assim, muita gente tem uma ideologia forte no sentido de, Bitcoin, contra o Estado, não vou declarar, né, deixando claro que para fins, enfim, de proteção, isso é crime, né, não declarar, é preciso declarar, mas muitas pessoas têm uma ideologia muito forte sobre isso. E ela respondeu, olha, assim, você pode me corrigir, né, mas assim, eu gostei muito da sua resposta, de verdade, que ela falou que é burrice, porque com uma educação contábil sobre o assunto, um planejamento contábil mais forte, você consegue pagar menos imposto para o Estado. Quando você não declara ou tenta fazer alguma coisa de maneira incorreta, você vai acabar pagando multa, pagando um monte de coisa, e vai pagar desnecessariamente alguma coisa e vai contra a sua própria ideologia. Então, achei muito interessante. Eu não lembrava mais dessa pergunta, mas sim, eu venho de um público um pouco mais ANCAP, mais libertário, então temas de imposto sempre gera ali questionamentos, e muitos vêm com esse imposto é roubo, e não vai declarar, e como você está defendendo a receita. E é o que eu falo, eu respeito principalmente moralmente essa ideia, porém... É aquilo que eu falei, e que bom que você concorda, não é estratégia mais inteligente. Isso porque você só se esconder e rezar para a Receita Federal não te encontrar, na verdade não é uma estratégia de todo. Então uma estratégia seria como eu posso melhor proteger, como que a gente pode diminuir mais a carga. Então a pessoa fala assim, eu não quero pagar imposto para o governo, mas a Tagra sabe melhor que eu que a parte que você paga de imposto é isso, e a parte que você paga de multa é isso aqui. Então, toda essa parte de multa, coimas, mora, é totalmente voluntária e você está escolhendo dar isso para o governo. E é essa parte principal que a gente ajuda. Tudo que a gente pode zerar mesmo, zerar a multa, gerar tudo que é para você não pagar a parte voluntária e a parte coerciva pagar o mínimo possível. Então, é muito fácil a gente ficar só reclamando, né? Mas, no final, não é a solução mais eficiente. O mais eficiente é a gente tentar estabelecer aqui estratégias contábeis. Mas essa resposta, que bom que você gostou. A maioria odeia. Verdade. Ainda uma solução, se a pessoa, caso não queira definitivamente pagar imposto no Brasil, sair do Brasil. Deixar de residência. Também tem isso. É uma solução.
A gente trabalha com várias soluções. Agora, o que a pessoa tem que estar é primeiramente disposta a ouvir. Quando a pessoa já pensa, não quero ouvir de todo, odeio a Receita Federal, imposto é roubo e não quero conversar, realmente a pessoa está escolhendo não ter uma estratégia. Mas uma medida mais radical como essa envolveria a migração de domicílio fiscal, que envolve sair do país por mais de metade do ano, né? Ficar fora, residindo fora do país. Residir menos de 183 dias no ano, dá a saída definitiva, e aí você pode ou não ter domicílio fiscal em outro país. Também tem a opção de manter domicílio fiscal no Brasil e só internacionalizar o seu patrimônio. São sempre estratégias mais radicais para pessoas que precisam de estratégias mais radicais. Depende da pessoa e da exposição dela e principalmente do patrimônio, né? São estratégias também, às vezes, um pouco mais custosas. Acho que, assim, para a maioria das pessoas, talvez não faria sentido, dado o volume médio aí de carteiras que você tem no Brasil hoje, mas realmente para muita gente faz sentido, né? Tanto instalar uma estrutura offshore com trust, alguma coisa assim, ou buscar domicílio fiscal em outra região, né? Nos Estados Unidos mesmo tem muito Bitcoiner que saiu de vários estados que são mais agressivos em tributação, foram para Porto Rico, né? Foram para estados mais amigáveis e até para outros países também que são considerados paraísos fiscais, né? Mas, vamos lá, considerando que a gente está aqui no Brasil e que boa parte da nossa audiência é brasileira e tem criptoativos comprados em exchanges domiciliadas no Brasil, né? Então acho que isso nos obriga a falar sobre o básico aqui, né? Se você é um brasileiro e tem cripto, é muito importante que você declare, até porque a gente tem a normativa da Receita Federal, que é a instrução 1888, que obriga as plataformas a informarem até o mês subsequente todas as operações que foram realizadas nas plataformas de negociação de cripto aí no Brasil todo, né? Então, é ilusão você achar que se você for via exchange, você tem como se esquivar da declaração, porque a Receita Federal, no mês seguinte, ela sabe que você operou. Da mesma maneira que é ilusão você achar que você vai conseguir se esquivar da tributação se você operar no peer-to-peer, porque também existe a obrigatoriedade de informação, inclusive constando o seu CPF ali da sua contraparte, que caso você não informe, existe um risco grande da sua contraparte informar, e se você não informar, você vai ficar com uma pendência ali, uma perna solta na sua declaração, né, de operações, e eventualmente no momento que você for realizar sua venda, você está lascado, né? O peer-to-peer, ele é comparado a uma exchange hoje, né? Ele é equiparado a uma exchange, porque ele faz essa negociação, né? A intermediação. Então, ele de fato, para ser um peer-to-peer regular e profissional, ele vai abrir um CNPJ no Brasil e esse CNPJ vai reportar todas as operações. Ainda que ele faça isso na pessoa física, para que ele possa comprovar o volume de dinheiro que passa, né, nas plataformas com o CPF dele, ele vai precisar declarar. Eventualmente, ele vai precisar declarar. E aí você vai ficar exposto. Então, realmente, é ilusão achar que não fazer vai te livrar de alguma coisa, né? É por isso que aí casa que vocês vêm falando de que imposto é roubo, né, e que não vou declarar, e que essa estratégia definitivamente não é a mais inteligente, porque em algum momento você vai ser descoberto ali, vai ser pego de calça curta e vai ter que pagar um valor muito maior do que você pagaria se você tivesse feito tudo by the book ali, declarado como você deveria. Mas, assim, acho que já até fomos além do que eu gostaria para uma primeira pergunta, que poxa, dado que a gente está em época de declaração, né, a gente teve, pelo que eu me lembro, a primeira vez que cripto entrou oficialmente no perguntão lá da Receita, que esclarece várias dúvidas aí dos contribuintes com relação a todas as classes de ativos, receitas e dependentes, tudo que tem aí de dúvida o grande FAQ da Receita, né? A primeira vez que entrou no grande FAQ da Receita foi em 2017. E ainda assim com instruções muito limitadas de como se deveria declarar, né? Eu lembro que era uma época que tinha ICO e muita coisa rolando e que todo mundo, na verdade, continuou com dúvida, mas no final das contas, de lá para cá, bastante coisa mudou. Acho que o grupo de pesquisa dentro da Receita também se intensificou, né? Aumentou o número de pessoas pesquisando sobre esse tema. E aí acho que a gente tem uma estrutura mais consolidada já de declaração de boa parte desses ativos. Eu sinto que a Receita Federal também vem evoluindo nisso ano após ano, né, para facilitar muito também a vida do contribuinte. Então eu queria entender aí de vocês, e principalmente da Tigra, né, que cobre mais essa frente de tributação,
o que você diz que é importante ser declarado na declaração anual de ajuste de imposto de renda por pessoas físicas que operam cripto todos os meses ou uma vez por ano, né? E aí vai independer do volume negociado. Perfeito. Primeiro a gente precisa separar essa questão da confusão de fato da obrigação. Né? Em 2017 foi inserido lá no Perguntão, no grande FAQ da Receita Federal, adorei esse termo, sobre criptoativos, mas isso não fazia com que antes disso não fosse obrigado. Porque a base é todos os seus bens e direitos, renda, né, fontes de renda e ganhos de capital. Então, se de alguma forma foi uma renda, foi um ganho de capital, era um ativo, era um direito, era um bem, ele precisava ser declarado. A Receita Federal, que ela fez a partir de 2017, foi esclarecer o como, porque até então era para ser feito, como a Receita Federal ama fazer, faça. Como eu faço? Não sei, só faça. Então, até 2017 era assim, de lá para cá eles começaram a evoluir nesse sentido. Hoje a gente chega no ponto onde a gente tem em bens e direitos um detalhamento de grupo de criptoativos e os códigos de algumas categorias, algumas classes de criptoativos, né, como Bitcoin, altcoins, stablecoins, NFTs. Então, e agora, para esse ano, a novidade é que você tem que colocar quase que o ticker da cripto, né? Então, você vai botar lá o BTC, tem essa descrição nas altcoins, por exemplo, ele categoriza ali dentro do código qual altcoin para você poder colocar o código dela. Outra coisa também é que tem a opção de você declarar autocustódia, que você autocustodia suas criptos. Não tinha isso até o ano passado. Outra coisa que é obrigatória, caso você tenha tido rendimentos isentos, até 2023 a gente tinha uma regra só para poder apurar os ganhos de cripto. Então, se você estava dentro da isenção, todos os ganhos do ano eram lançados no código 5 dentro da aba de rendimentos isentos. E quando você tinha ganhos de capital que eram tributáveis, ou seja, quando as suas vendas ou alienações eram acima de R$35 mil, você precisava fazer o preenchimento do GCAP, importar este arquivo para dentro da sua declaração e ali você estaria mostrando para a Receita Federal do DARF que você já pagou lá atrás, de algum ganho que você teve, ou então a partir dali pagar, né? Que aí esse é o momento em que normalmente a gente consegue mostrar para o investidor a importância dele fazer as coisas no período certo, né? Muitas vezes o investidor ele só lembra do imposto de renda em fevereiro, se descabela, se desespera, e aí quando declara, vê que tinha que ter pago coisas no ano anterior e esse ano vai pagar com multa e juros. Fazendo essa apuração mês a mês, ele evita ter que pagar multa e juros, e ele chega no ano seguinte só para fazer o ajuste, porque o nome da declaração, de fato, é uma declaração de ajuste anual. Então, ele vai mostrar ali para a Receita Federal o que ele pagou, a Receita Federal vai bater com o que tem, de fato, registrado no CPF dele, pelo DARF, né, o código do DARF, e vai baixar aquela informação sem multa e juros, sem nada adicional a ser pago. Acho que hoje, basicamente, é isso. Legal. E tem também o saldo que você tem em espécie, em exchange, né? Se de repente está em real, que é importante declarar também, né? Se você tem um montante ali, principalmente se... Pode falar. Então, na verdade, na categoria de bens e direitos, você vai colocar ali todos os seus ativos, né, em quantidade, onde está custodiado e o preço de custo. E se você ainda restar saldo na exchange, você também ali em bens e direitos vai informar esse saldo como se fosse numa conta bancária. Agora, acho que é importante dizer também que para declaração, boa parte das pessoas não tem consciência de que para qualquer tipo de bem de valor abaixo de R$5 mil, você está isento da declaração, né? Ao mesmo tempo, existe um benefício importante de se declarar, que é a rastreabilidade da sua evolução patrimonial, certo? Exatamente. São as duas perguntinhas básicas de cripto, né? Eu posso e devo. Eu acredito que dá para a gente definir assim, porque muitas vezes a pessoa não está obrigada por nenhum outro motivo a inserir as criptos. Só que se ela não insere, e aí a cripto dispara, é o infinito e além. Um dia ela vai liquidar, ela não tem a contraparte, ela não tem o início para baixar a declaração, logo ela não tem fonte, ela não tem origem, né? Então, poder não declarar o custo abaixo de 5 mil, posso, mas devo.
Porque se eu já sou obrigada a declarar, se eu já vou informar todos os meus bens e direitos, por que eu não informaria uma cripto que tem um potencial, que a gente sabe que tem um potencial absurdo, para lá na frente eu conseguir fazer essa substituição, essa baixa e registrar, né, o ganho da maneira correta e não ter problemas e não ter que explicar nada mais. Eu acho interessante que na autocustódia, por exemplo, agora que é o primeiro ano, como você comentou, que você pode declarar como autocustodiante, só que no caso de corretoras, e enfim, corretoras nacionais e internacionais, a gente vai adentrar um pouco mais para frente na diferença entre ambos, mas no caso de corretora nacional, pelo menos, você tem um embasamento legal, né? A Receita Federal tem um embasamento legal de ir atrás, pegar na malha fina, ver se realmente você operou aquele montante, mas em caso de autocustódia, a Receita Federal tem um embasamento de ir, sei lá, on-chain, ela pode falar, eu vi aqui on-chain que realmente você mentiu na declaração, ela pode usar isso como juridicamente, assim, porque a gente sabe que o Bitcoin é um dos ativos menos recomendado para quem quer, né, fazer algum tipo de ilicitude, porque é muito rastreável. Mas, juridicamente, eles podem ir atrás? On-chain, como que funciona? Olha, veja, a Receita Federal recentemente informou que ela, até 2027, ela quer ter a possibilidade de rastrear tudo, né? Ela está realmente dedicada a entender isso e a fazer esse rastreamento de forma muito precisa. Existem setores já específicos disso, né? E aí eu acredito que já não é mais uma questão jurídica ou não, porque a Receita Federal, ela vai botar... Hoje a malha, ela é qualitativa, né? Ela vai bater ali as informações da IN 1888, ela vai ver que você não declarou, mas a Exchange informou, ou então que você tem uma movimentação de capital, que seja P2P ou por uma instituição intermediária de pagamento para envio para o exterior. De alguma forma isso vai aparecer. E ela vai te jogar em malha. E daí ela não vai te explicar por quê. Ela vai dizer, olha, alguma inconformidade. Você que vai ter que se explicar. Então, ela não vai dizer assim, olha, eu fui aqui on-chain, descobri sua carteira e fiz um rastreamento. Ela não vai fazer isso, obviamente. Ela nem precisa, na verdade, se explicar. Ela joga você em malha e diz, se explique. Juridicamente, pode, tá? A Receita Federal é o órgão de autoridade no Brasil e pode fazer tudo o que lhe apetecer com as ferramentas que lhe apetecer, basicamente assim, para que possa verificar se houve ou não a ocorrência de um crime, seja ele fiscal ou não, ou seja sonegação, lavagem, esconder patrimônio ou o que for. Então, há vários meios que a Receita Federal pode utilizar. Agora, ele vai usar o rastreio on-chain? É o que a Tegra falou, não necessariamente precisa, porque por ser um órgão de autoridade, já nem cabe à Receita Federal te informar, quer dizer, em nenhum momento cabe te informar como que ela conseguiu aqueles dados. O que pode acontecer é, primeiro, haver a suspeita, eu acho que há uma inconformidade aqui, verifique, e depois pode haver a conclusão, que é uma decisão final de que eu sei que houve uma inconformidade. Mas nunca a Receita Federal, seja o órgão, os agentes, vão se explicar como eles lá chegaram. Hoje há diversas formas de rastreio on-chain, mas a questão aqui é que acho que o principal, né, Thay, é fazer com que os dados que a Receita Federal tem, seja através de Know Your Customer, Exchange, dado, ou seja o que for, bata com aquilo que você está dizendo que tem. Eu acho que esse é o principal fator que leva a malha fina, ou que leva no Brasil, que é muito, muito utilizado também, bloqueio de conta, arresto, são ferramentas muito mais invasivas, que a gente vê menos no exterior, mas no Brasil ainda é uma mãozinha bem pesada. Perfeito. Legal. E aí, assim, o Léo falou que pode ser que a gente tenha aí algumas diferenças entre operar com corretoras nacionais e estrangeiras, né? E ao meu ver aqui, a Receita Federal, naturalmente, vai fazer de tudo para incentivar o brasileiro ou a brasileira, a operar por meio de ferramentas que ela tenha controle e consiga ter visibilidade sobre tudo que acontece, né? Mas explica para a gente aí, por que pode ser vantajoso operar em exchanges nacionais, ou por que pode ser vantajoso operar em exchanges estrangeiros? Acho que a gente tem vantagens e desvantagens em cada uma das duas, né?
Perfeito. A gente vai falar agora dentro já da nova legislação, né? Porque até 2023 a única grande diferença era que em ambiente de exchange nacional ela já reportava a IN 1888 e a partir de agora o investidor que opera no exterior, ele continua sendo obrigado à entrega da IN, a brasileira continua entregando, só que a partir de agora a diferença é que a forma de apuração criptoativos para quem opera no exterior e quem opera em nacionais, ele tem uma categoria completamente diferente. Então vai do perfil do investidor. Qual é a análise que a gente faz aqui? É sentar com o investidor e perceber. Você tem um perfil mais de holder, talvez seja mais interessante para você, de fato, fazer as suas operações em ambiente nacional, porque você pode se utilizar da isenção dos 35 mil em alienações, né? Você vai fazer isso, pode fazer isso todos os meses. Por outro lado, o investidor que ele tem um perfil mais de holder, ele não vai se beneficiar lá fora, porque ele não pode, por exemplo, vender no último dia do mês e recomprar no início, porque esse lucro vai ser tributável lá fora. Por outro lado, o investidor que tem um perfil de trader e que acaba, né, assumindo alguns prejuízos, faz muito sentido para ele operar no exterior, porque a partir de agora ele vai poder compensar prejuízo. Porém, todo o lucro que ele tiver, depois de abatidos os prejuízos, ele vai ter que pagar imposto sobre, não há mais isenções para o exterior. Então, cada categoria e cada perfil de investidor, ele vai fazer bem, entender muito bem essa legislação atual, para poder se encaixar no lugar onde melhor lhe convier. Hoje, por exemplo, carteiras, elas são consideradas brasileiras, né? Você não faz a movimentação ali dentro da carteira, mas a sua custódia, sendo dentro da carteira, ela é considerada para todos os fins, né, um ativo no Brasil e entra dentro das regras brasileiras. O investidor que precisar tiver ativos no exterior e precisar fazer uma alienação pontual, por exemplo, eu preciso fazer uma venda para fazer algum pagamento ou para investir em alguma coisa. Ele pode trazer esses ativos do exterior para o Brasil e liquidar esses ativos no Brasil e usar da isenção de 35 mil. Então, assim, são estratégias que hoje ele pode usar para poder estar se beneficiando do que existe hoje, né, na legislação. Sim, e na visão de vocês, existe alguma diferença clara que é importante da gente fazer distinção entre operar com exchanges centralizadas e descentralizadas? Uma diferença clara? Risco de custódia. Porque, por exemplo, eu fico pensando assim, aqui a gente está numa situação em que, como que você determina em que lugar uma exchange descentralizada está estabelecida, se é no Brasil ou no exterior, né? É difícil você definir esse tipo de fronteira. No caso, por exemplo, do governo americano, eles dizem que se as pessoas do time de desenvolvimento estão majoritariamente sediadas nos Estados Unidos, então essa é uma empresa americana, né? Mas a gente sabe que o regulador americano é um pouco mais sisudo com relação a esse mercado, então queria entender do lado de vocês se vocês enxergam alguma distinção importante a ser feita com relação a isso. Há uma distinção grande entre exchange nacional, ou seja, ela reporta diretamente à Receita Federal, quer queira, quer não, quer seja R$1. A exchange internacional, então ela é centralizada igual a nacional, a diferença é que o reporte dela automático vai ser para outra jurisdição. E a exchange descentralizada. E dentro da descentralizada também depende muito do quanto descentralizada. Porque se a gente realmente consegue rastrear quem são as pessoas que mais estão favorecendo para a rede, dá para tentar usar essa lógica, essa analogia da maioria das pessoas que estão aqui. Mas a verdade é que em exchange centralizada, a maioria não tem esse serviço de Know Your Customer. Então você não vai saber quem são os maiores fornecedores de dados, e mesmo que você saiba, você não tem a certeza da localização deles. Então, quando a gente fala de descentralizado, você não sabe apontar qual é a jurisdição específica, mas você sabe dizer que ela não é a nacional. Porque não tem como você qualificar da mesma forma uma exchange nacional que fez todo o compliance e assinou toda a documentação e se colocou submissa à jurisdição brasileira, a todo o ordenamento brasileiro e as suas leis, com uma exchange que nunca viu uma exchange, as pessoas que utilizam e que contribuem para a rede, que nunca viu essa legislação na frente. Então,
há uma distinção muito grande. A gente pode não saber com exatidão em que quadro jurídico ou em que local específico seria uma exchange centralizada, mas ela seria muito distinta da nacional. Legal. Acho que é até importante criar essa consciência na população, porque cada vez mais é um meio utilizado, né? Se você olha em termos de volume, a própria Uniswap, durante muitos meses aí, superou o volume da Coinbase, que é a maior exchange dos Estados Unidos, né? Então, acho que não deixa de ser importante e fundamental na hora de você pensar em operar e na hora de declarar também o caminho que você vai seguir, né? Perfeito. E está sendo processado agora, né, inclusive. Acho que esse é um dos principais pontos, assim, dessa conversa aqui. Agora que a SEC, que é a CVM lá dos Estados Unidos, não tem mais os ETFs para bater e brigar, naturalmente ela vai para o próximo low-hanging fruit aí, que é a fruta mais fácil de se apanhar, que são os protocolos descentralizados, né? Então, eu acho que aqui a gente precisa ter atenção, desculpa, Nicolas, a custódia, aonde realmente estão os seus ativos, se está com você, realmente você tem acesso a eles, a liquidar, e a flexibilidade na parte contábil, né? Porque, como a Thay disse, na nacional você não tem muita flexibilidade. Quando você está em DEX, você tem uma flexibilidade maior para conseguir ver quais são as estratégias que você vai adotar. Galera, uma pausa rápida aqui para perguntar se você já utiliza, se você já é um leitor da nossa newsletter Block Insider. Isso mesmo, o mesmo nome dos nossos programas aqui no YouTube também é o nome da nossa newsletter principal lá do Block Trends, que é uma newsletter que sai semanalmente aí com vários assuntos sobre Bitcoin, criptoeconomia, sobre mercado global, macroeconomia, etc. E essa newsletter é bastante importante para você acompanhar todos os movimentos do mercado. Então eu vou deixar um link aqui abaixo na descrição, onde você pode se cadastrar gratuitamente e receber esses conteúdos no seu e-mail toda semana. Valeu? Agora vamos voltar lá para o episódio. Bom, a gente entendeu já, então, que existe essa diferença entre corretoras nacionais e estrangeiras, entendeu os campos ali que a gente precisa utilizar para declarar cripto no imposto de renda de maneira... uma visão ampla, né? Naturalmente, o mais recomendado quando você vai fazer esse tipo de declaração e você tem muita cripto, é que você procure um advogado tributarista, procure um contador, que são pessoas que vão te assessorar nesse processo. Inclusive, a empresa de vocês faz justamente isso, né? Para quem precisa desse tipo de apoio. Então, acho que é importante dizer isso. Ninguém melhor do que o seu contador e o seu advogado tributarista para te direcionarem com esse tipo de pauta. Mas, ao mesmo tempo, acho que tem um ponto interessante aqui, que isso mostra que no Brasil você tem um grau de controle elevado para investimento em criptoativos, né? E talvez em outros países no mundo você tenha um controle um pouco menor, assim. Eu queria entender, na opinião de vocês, quais são os melhores e os piores países para se investir em cripto no mundo hoje. Aonde eu vou morar por 1 ano e meio. Ou pelo menos por 182 dias, né? Que é até não ter domicílio. Bem, é a primeira vez que eu ouço a pergunta quais os piores países em relação a criptoativos. Porque os melhores a gente sabe, normalmente ele vai de acordo com o livre mercado. Ou seja, Suíça, Singapura, mas são alternativas muito caras. Panamá, todos esses países, o Panamá não tem banco central, então todos os países que demonstram uma descentralização maior, uma regularização menor, são ótimos países para se investir em cripto, principalmente porque alguns deles têm sistema tributário territorialista, então ele não vai tributar nenhuma renda que não seja dali, que não veio daquele país e que não fique naquele país. Então, o que isso quer dizer? A tendência a tributar cripto é muito menor. Normalmente, eles também nem requerem a declaração fiscal de criptoativos, então, assim, são países que você tem uma liberdade maior. O que significa? Menos barreira de entrada, um fluxo de caixa mais fácil, uma liquidez mais fácil. Então, tendo esse raciocínio, os piores vão ser as ditaduras que a gente tem atualmente, né? Rússia, Cuba, Arábia Saudita, Coreia do Norte, China. Ou seja, por quê? São países que não têm... São países ruins para você investir em tudo. Naturalmente, vai ser também um país ruim de investir em cripto. Só que ele tem um controverso, que são também países que talvez a cripto seja a melhor opção de investimento.
porque ela vai te trazer mais privacidade e te proteger mais da inflação desse país. Então, ela pode ser a melhor opção para quem está ali, porém vai ser muito mais difícil naquele país do que se você estivesse num país livre, porque você tem essas barreiras de entradas e você tem muito entraves também relacionado à liquidez. E a gente consegue ver hoje, por exemplo, se a gente colocasse aqui o gráfico do Bitcoin e do dólar, a gente vê que eles têm essa correlação direta. O Bitcoin e as outras criptomoedas no geral, claro, tem uma ligação muito direta com a nossa liquidez de mercado. E hoje, a gente para pensar assim, quantas pessoas vão estar investindo diretamente em BRL? Então, se a gente dificulta o mercado de cripto no Brasil, ou se dificulta o mercado financeiro tradicional do Brasil no geral, vai ter menos liquidez. Se você tem menos liquidez em real, você também tem maior dificuldade em investir em cripto. Então, acho que é um raciocínio aqui bem lógico, bem básico, né? Mas é quase o básico que funciona. Se você tem entrave para outros investimentos, cripto também vai ser um pouco mais difícil, vai te proporcionar um destaque diferente, mas principalmente em relação ao fluxo de caixa e liquidez, você vai ter entraves maiores. Pode falar. Vai falar mais alguma coisa? Já Brasil, Estados Unidos e União Europeia são países que a gente vê muito falando, porque o Nicolas mencionou dos Estados Unidos, né? São países que a gente vê com muito interesse em regular, porém, eles não são países tão invasivos. Então, por mais que eles colocam muita regularização, ainda assim a gente tem essa flexibilidade de operar, de conseguir de liquidez, de conseguir fazer tudo isso. Então, daí eu mencionar os países que são ainda mais restritos. Aqui a gente tem uma abordagem mais voltada a regular os Virtual Asset Service Providers, né, que são os provedores de serviços e não tanto a tecnologia ou a operação dos ativos, os usuários, exatamente. Pode falar, Léo. Não, eu ia falar que é curioso, porque num contraponto a gente tem aqui as entidades financeiras, né, como o Banco Central, etc., muito focado nessa parte de regular VASPs, de inovar na questão, enfim, DREX, etc. Existem discussões sobre o que pode trazer o DREX, mas, enfim, de uma forma ou outra, estão preocupados mais em trazer inovações, independente de, enfim, objetivos. Mas, por outro lado, também tem um governo que está com uma sede muito grande por arrecadação fiscal, né? Então, eu queria saber de vocês se vocês realmente estão observando, né, nessa parte jurídica, nessa parte contábil, se existe realmente essa crescente de arrecadação fiscal e como isso pode afetar mais para frente as criptos, por exemplo, a lei das offshores, que né, como que isso impactou, antes era 15%, se eu não me engano, a líquida, agora já está 22,5%, então, eu posso ter falado alguma coisa errada também, por favor, sintam-se à vontade para me corrigir, mas vocês veem realmente enxergam esse aumento de arrecadação fiscal por parte do governo e como pode impactar nas criptomoedas? Acho que a grande pergunta aqui é onde não vai impactar, né? Essa sede por arrecadação está realmente espalhando e impactando todos os mercados, todas as situações, né? Mas em relação à cripto, por exemplo, sempre foi um senso comum em relação aos offshores, por exemplo, que você falou, fazia mais sentido, né, para as pessoas, algumas das pessoas. Muitos dos fundamentos das offshores continuam valendo, mas a principal delas, que eu sempre tive contato, né, que eu sempre percebi, era a questão do diferimento, né? Existia ali até uma carga tributária grande para distribuição de lucro, porque entrava no carnê-leão e ia até 27,5%, mas se você não tivesse a necessidade de distribuir lucro, você passava anos a fio sem tributar. Então, essa era uma estrutura muito procurada, a princípio, obviamente, com uma visão simplista demais, e isso a lei das offshores impactou, né? Obviamente que o mercado já está se reorganizando, outros benefícios e outros caminhos já estão sendo criados, na verdade já está tudo pensado, mas isso impacta, né? Impacta quem investe lá fora, impacta os investidores de cripto, sem dúvida. Hoje a gente tem aí uma complexidade maior, o que talvez possa também ser uma barreira de adoção para algumas pessoas, porque... só para citar um exemplo assim pessoal, o meu pai, ele começou a investir em cripto e ele sempre fala assim, eu não quero ter obrigação maior do que colocar isso no imposto de renda.
o que mais eu tenho que fazer? Aonde eu invisto para eu não ter mais nada que fazer a não ser colocar no imposto de renda? Então, assim, a questão não é só a questão da arrecadação maior, né? É o nível de complexidade que aumenta, é você ter que separar a custódia, separar a forma de apuração, entender onde que o ativo está, onde não está, fazer essa movimentação toda. Então, impacta em tudo, de uma ponta a outra. Bom, agora, acho que ainda nessa linha de um governo sedento por arrecadação fiscal, a gente vai ter o Brasil, né, vai ser o país com maior imposto sobre o consumo do mundo, né? Eu queria perguntar justamente o que isso significa para os contribuintes e para os investidores, né? Bem, aqui, Leonardo, você tinha falado que uma das grandes intenções é inovar. E eu não acho que seja isso. Eu acho que uma das grandes intenções é fiscalizar. E quando a gente fala de um aumento de imposto, primeiro que a gente já precisa falar aqui que os impostos no Brasil são absurdos, tá? Já impostos bastante abusivos. E mesmo assim tem essa tendência de continuar aumentando, mesmo sabendo que economicamente não é viável, pelo fato de que chega a um certo ponto que mesmo que você aumente o imposto, o governo não consegue aumentar a arrecadação. Uma coisa nem sempre tem nexo com a outra, pelo fato de que é óbvio, se a gente colocar aí um aumento de 100% do imposto, quem vai pagar 100%? Ninguém, a pessoa vai simplesmente parar de produzir. Então, é isso que acontece quando você aumenta os impostos, tá? Você tem um desincentivo ao investimento e à poupança, por causa da inflação, é claro, a fuga de capital, como a gente tem falado aqui, né, ir para o país que é mais favorável para você, o que tem uma jurisdição menos invasiva ao contribuinte, a distorção na alocação de recursos, ou seja, mercados menos regulados vão ser aqueles que vai ter mais investimentos, mesmo que não sejam os mais lucrativos. E o impacto negativo na economia, no geral, é sempre esse, é aquilo que eu falei, também está relacionado com a menor liquidez. Então, se você tem uma menor liquidez, você tem menos investimentos naquele setor, e isso tudo desencadeia essa bola de neve, que faz com que tenha um rombo maior na economia, e aí eles vão tentar resolver criando mais impostos para tentar mais arrecadação, e a gente volta a girar a mesma roda, a roda da ineficiência. Isso. Eu também acho que é um tema controverso e que requer muito debate, né? Em especial aqui no Brasil, como vocês mesmas disseram, a gente tem uma carga tributária avassaladora, né? Por mais que o imposto sobre renda, que é o que fica escancarado para o consumidor, pareça ter um teto ali de 27,5%, né, para a pessoa física, o imposto sobre o consumo, ele come a margem de todas as pessoas e pune, inclusive, principalmente os mais pobres, os mais necessitados, né, que... isso. Desculpa, Nicolas, mas é isso que às vezes falta entender, é que o imposto sobre consumo, ele vai diretamente nas pessoas mais pobres, porque se você tem mais dinheiro, a parte do seu salário, da sua renda que vai para o consumo é só uma porcentagem. Se você é uma pessoa mais pobre, mais carenciada, 100% da sua renda vai para consumo. Então, 100% está sendo tributada na alíquota mais alta que existe. E é curioso como a gente tem a tributação em várias esferas, né? Não é nem bitributação que acontece, é tributação em várias camadas da sua vida. Você é tributado sobre renda, é tributado sobre consumo, a empresa é tributada, então, para o salário que ela te paga, ela paga quase o dobro de imposto. Um serviço que você consome, você é tributado por consumir, a empresa é tributada por prestar, né? Então, naturalmente, assim, quanto mais você estuda sobre impostos, mais sentido faz a teoria de que muitos anarcocapitalistas e libertários defendem que imposto muitas vezes pode ser, sim, vinculado com roubo, né? Porque não é algo justo que está sendo feito, né? Não é uma... Em especial num país com uma carga de corrupção elevada como o Brasil, que não é novidade para ninguém que a gente vive num país desse tipo, né? Então, naturalmente... Normalmente... A fundamentação nem vai na justiça, mas ela vai na coerção, quando a gente faz essa analogia ao roubo, e ao fato de que você simplesmente não pode dizer não, senão você vai sofrer uma multa, não pagando a multa, você vai ter arrestos, ou eles vão penhorar os seus bens, não, se você tentar defender o bem, você pode ir preso, e assim vai todo um círculo, mas a questão é essa,
a renda, ela é tributada em diversas fases, em todas as fases possíveis. Então, é quando você recebe, quando você gasta, quando você parcela, quando você entrega, quando você transfere, é aí uma maluquice, e não são alíquotas baixas, né? Então, o sistema tributário do Brasil, não só ele é invasivo, como ele é abusivo. E você paga imposto pro o Estado nos seus mais diferentes níveis, né? Você paga imposto para o município, paga imposto para os estados, paga imposto a nível federal, né? Então, realmente, cada vez mais, e quanto mais se estuda sobre esse tema, se percebe que é fundamental que a gente tenha uma reforma tributária mais profunda, né? E que abarque e simplifique essas diferentes camadas em que a gente acaba sendo tributado. Pode falar, Léo. Eu só ia comentar que eu acho curioso que, por exemplo, no mercado tradicional tem no Bolsa de Valores, empresas, enfim, tem a parte do, né, a empresa tem o EBITDA, né, que é antes de juros, amortização, impostos, etc. Impostos, se eu não me engano, não, na realidade, tem algumas métricas que contam e outras não, mas aí, né, geram os dividendos. E os dividendos também, não sei se já estão sendo tributados ou não, mas tinha uma discussão muito grande sobre. Não estão? Não, ainda não. Mas tinha uma discussão rolando sobre isso. Né? A gente espera que a reforma venha para aliviar e solucionar, mas nunca acontece isso. Qualquer coisa nova que é aprovada, ela acaba oprimindo mais. No final das contas, se a gente voltar a pensar sobre isso, sobre o que a Vitória falou, sobre a invasão da privacidade, o que o Nicolas falou também, se a gente pensar na IN 1888, por exemplo, assim como a CBE, que é a declaração de capitais e bens no exterior, eles estão tendo informações, e com base nisso, obviamente, eles vão apertando mais. A IN 1888, ela deu para a Receita Federal ali, ela deu um estudo de caso imenso sobre uma coisa que estava acontecendo que eles não sabiam e talvez eles desconfiassem, assim, deve ser uma hype, vai passar. Quando eles viram as informações chegarem, aí cria-se um interesse ainda maior em arrecadar, não é mesmo? Porque, afinal, não é um mercado básico, não é um mercado incipiente, não é uma coisinha qualquer, é uma coisa de fato grande. Aí você tem a informação através da CBE de que tem trilhões de bens dos contribuintes brasileiros no exterior. Como que eu vou fazer para tributar isso que está tudo lá fora e não está sendo tributado? Então, assim, é invasivo demais. Você não pode ter uma propriedade, você não pode ter um bem que não esteja ali aberto e exposto para eles saberem o que você tem e arrumar estratégias de como tributar ainda mais, né? Então, é bem desesperador. Me permite acrescentar, é exatamente isso. A IN 18, principalmente, ela mostrou ali o volume que existia no Brasil. E nós sabemos que o Brasil sempre foi um dos mercados com mais investidores em criptoativos. Talvez a Receita Federal ainda não sabia. E foi uma forma maravilhosa dela palpar mesmo e ver o quanto ali existia. Tanto quando eu falo de estruturas offshores, eu falo que um dos grandes benefícios é você deixar de declarar a IN 1888. É a declaração mais invasiva, não só do ordenamento jurídico brasileiro, mas já vista. Eles querem quase que você declare até o nome da sua avó, não é, Thay? Você vai ter que colocar ali cada transação, qual é o ativo, como foi, para quem foi, por onde foi. A Tigra chega a bufar, porque é o trabalho dela fazer isso, de reportar operação a operação. Primeiro, que é impossível, quando a gente está falando aí de um trader automatizado, são questões extremamente complexas, ou seja, você vê que o objetivo ali não é ser preciso na informação. É uma complexidade grande, é ser invasivo. E você deixar de ter essa declaração, só declarar os ativos, eu acho que é uma grande vantagem. Fala, tá? Não, só ia complementar isso também. Às vezes, o pior de tudo, né, é que como é uma declaração que existe lá o manual de orientação e tudo mais, mas é uma declaração extremamente complexa que para o investidor comum, ou ele investe ou ele vai fazer essa declaração, as duas coisas juntas ele não vai conseguir fazer, tem muita informação errada. Até 2022, se eu não me engano, tinha um report que era atualizado sobre as distorções da IN 1888 e eram absurdas as distorções. Então, eles mesmos estão recebendo informações que estão distorcidas pela capacidade, pela complexidade da necessidade da declaração. O nível de complexidade é tão alto
que o investidor comum ele não vai conseguir cumprir isso da maneira correta. E aí a informação que chega na ponta de lá também é distorcida. E de que vale? Só para te escarafunchar a sua vida e te expor? Também pela falta de compreensão da Receita Federal, né? Desculpa, às vezes eles mesmos não sabem o que estão regulando e colocam definições que são totalmente incompatíveis com a realidade do mercado. Mas é um caminho natural, né? Quando se fala em novos mercados, você começar por uma regulação tributária, né? Você cria uma regulamentação para tributação e entende se esse mercado vai perdurar, para depois você partir para outras camadas e criar leis e criar regras de atuação para empresas do setor. Isso é prática comum em todos os mercados, né? Então, acho que esse primeiro movimento da Receita foi mais nessa direção de, cara, vamos tributar aqui, vamos ver se esse pessoal do dinheirinho mágico da internet vai continuar com a brincadeira, ou se eles vão, né, parar com esse tipo de operação por aqui, e se pararem, é um problema menos para a gente resolver, né? Nicolas, eu só discordo aí de que é o trâmite natural. É natural você testar, mas não é natural da forma que o Brasil fez. Porque Sim. Eles fizeram uma regulamentação totalmente complexa para depois eles irem tentando simplificar. O normal é você fazer o simples para entender, nem que fosse só um saldo de carteira, alguma coisa assim, e de pouco em pouco você vai exigindo cada vez mais conforme você vai entendendo a realidade do contribuinte e o desenvolvimento do mercado. Eu ia, inclusive, resgatar o que você falou, Vitória, sobre o objetivo não ser inovação, né, mas sim um aumento no fisco, aumento na fiscalização, e juntar enfim, o comentário que eu fiz sobre o Drex, perguntar, inclusive, você comentou que a IN 88 é uma das tributação, uma das regulações mais abusivas, mas, enfim, eu queria perguntar com o Drex, quais fiscalizações inimagináveis a gente pode ver. Então, assim, não sei, a gente tem um imposto sobre consumo, como já foi dito, o Drex vai trazer uma plataforma que permite contratos inteligentes, onde vai circular o real digital, vai ser tudo de forma automática, enfim, viajando aqui, o que você imagina aqui que talvez possa, enfim, né, auxiliar nesse fisco do Brasil através dessa plataforma? Não sei se é possível alguma coisa juridicamente, ou seja, eu estou trazendo muito George Orwell aqui para a conversa. Não, claro que é possível mais fiscalização, é possível penhoras mais fáceis, é possível confisco, principalmente da parte de tributos também com mais facilidade. Então, no fundo é isso. Quando a gente fala da atuação do Banco Central, ele vai diminuir a atuação do livre mercado. Então, a ideia é fiscalizar cada vez mais, tanto quando que a nova legislação colocou o Banco Central como órgão responsável, porque aí ele vai trazer todos os entraves, uma nova exchange quer surgir, não, vai ter que ter um compliance, vai ter que ter isso. Então, desde isso até a parte que você está falando, que são as CBDCs, né, que aí tem uma regulação ainda maior, porque a gente volta a cair no problema do padrão Fiat, que é um órgão que emite, que fiscaliza, que regula e que controla aquele ativo. Então, as CBDCs, na verdade, é uma Fiat digital, é uma Fiat revestida de inovação. No final, a gente cai no mesmo. Quando a gente fala de valor, não tem valor de moeda, continua sujeita à inflação e tudo isso. Agora, uma questão que o Nicolas falou é que as criptos são facilmente rastreáveis, mas é preciso lembrar que elas são dificilmente confiscáveis, e esse é o problema do Banco Central, e é um problema que ele precisa resolver para continuar com o monopólio da economia, e uma das alternativas para resolver isso, eu acho que são as CBDCs. Polêmico. Foi muito rápido aqui, desculpa. Não, mas gente, mas não tem como a gente falar de CBDC e não falar de controle governamental na economia. Sem dúvida, assim, é um tema amplamente cabível de discussão aí, né? Você tem muita coisa que pode ser falada sobre isso. Acho que daria para a gente dedicar uma edição inteirinha só para falar de CBDC e as implicações que isso traz. Naturalmente, né? Como em qualquer outra situação, o Banco Central deve respeitar os direitos de liberdade individual dos cidadãos, mas que efetivamente ele
de maneira oculta, pode ter um botãozinho que ele aperta para confiscar de maneira muito mais fácil do que ele faria se fosse por meio dos bancos comerciais, é fato, né? Não dá para negar. Principalmente porque hoje o modelo da CBDC brasileira é um modelo de atacado e não um modelo de varejo, né? Porque o modelo de atacado você tem controle sobre tudo que está sendo disponibilizado via bancos, né? Então, realmente, assim, é um tema fascinante para quem gosta e que daria para a gente ter pano para manga aqui para ficar costurando durante horas. Demais. Mas acho que até para a gente se ater aqui ao tema da edição, acho que uma última pergunta que eu queria fazer é sobre algo recorrente aí para investidores de cripto, né, que não só operam esse mercado, mas também fazem staking, fazem outros tipos de operação com NFTs, tomam empréstimos e fazem operações mais sofisticadas, recebem airdrops, né? Então, eu queria entender de vocês como que é feita a declaração desses tipos de operações, né? Entra dentro das regras já estabelecidas? Tem alguma maracutaia que precisa ser feita para conseguir encaixar substância sobre a forma ali? Como que funciona? A gente está falando aí de operações feitas em ambiente no exterior, né? A gente não quer dizer, hoje em dia acho que já tem também nas plataformas. Então, primeira coisa que você precisa entender é qual é a localização dessas negociações, né? Se vai se enquadrar dentro dos ganhos de capital ou se vai se enquadrar dentro da nova regra, que vai ser criado um novo campo na declaração, inclusive, do ano que vem. Mas falando especificamente, por exemplo, sobre as recompensas de staking e airdrops, que todos esses ativos, eles entram para você a custo zero, você não tem a obrigatoriedade de inserir isso na declaração, porque eles não estão, né, acima do limite de custo. Porém, no caso de você fazer uma venda e ter um lucro expressivo nisso, então você vai precisar ter origem. A gente volta lá naquele problema que a gente falou antes. Posso e devo. Posso não declarar? Posso não declarar. Devo? Não sei, porque o potencial de ganho é alto. Quando você recebe uma recompensa de staking, isso entra a custo zero, mas ele entra baixando o custo médio do ativo que você tem já. Então, se você travou Ether e está recebendo recompensa em Ether, você vai baixar o seu preço médio quando você adiciona a quantidade a um custo zero. E no caso de airdrops, eles entram também a custo zero. Como que você declara isso objetivamente, né? Eu acho que é a grande dúvida. O como? Você vai inserir, né, na declaração essa informação, e a declaração você não pode, em algumas versões de alguns anos, a Receita Federal, ela notificava como uma pendência, mas não era impeditivo de transmitir, você deixar algum ativo a custo zero. Mas hoje em dia é impeditivo, então você vai colocar 0,01 no custo, exatamente para você poder fazer essa transmissão sem problemas. Então declarem bens e direitos a custo zero, o recebimento dessas recompensas e dos airdrops. Show de bola. Léo, mais alguma última coisa que você queira perguntar aí antes da gente encerrar? Não, aqui tudo excelente. Show de bola. Meninas, algum comentário final aí para o pessoal? A gente está à beira do próximo halving do Bitcoin aí, não sei se vocês querem trazer algum ponto aí para o pessoal que nos acompanha. Fiquem à vontade antes da gente finalizar. Bem, acho que quando a gente fala em housing, a primeira coisa a se falar é don't sell panic. Não sai vendendo aí, porque a gente tem essa expectativa de alta, mas a gente precisa lembrar que o mercado é volátil, tá? Então não se assuste, vai ter quedas no meio do caminho e tudo bem. Sempre verifique os dados on-chain, também é sempre importante. E a gente tem que falar aqui de algumas criptomoedas em específico, porque, vamos lá, se até a BlackRock já tem fundo na Ethereum e em Bitcoin, então a gente começa a ver todo o mercado financeiro tradicional migrando para a criptoeconomia. Então, assim, Bitcoin e Ethereum são moedas que já são deflacionárias por demanda. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o preço vai aumentar. A tendência é que o preço aumente. O halving, o que ele faz? Ele acelera esse processo. Então, não fique tão focado, talvez, no que dia que vai ser o halving, agora bateu a hora e quando é que vai subir. Não fica focado naquele gráfico diário, semanal. Foca no longo prazo e foca não necessariamente nesse projeto, mas em projetos que visam o longo prazo. Diferença da especulação, que a gente acha que vai subir o preço no futuro, porque sim, e do investimento, ele vai subir porque ele tem uma utilidade, ele tem um mercado para
ser vendido, ele é uma proposta boa. Então, eu diria, foca no básico, o básico costuma funcionar. E declare tempestivamente as suas obrigações para você não ter que pagar multa e juros. Utilize-se dos benefícios que são estendidos aos investidores, aos contribuintes, porque é inteligente fazer isso. Com halving ou sem halving, né? Exato. Bom, meninas, queria agradecer muito a presença de vocês. É uma pena que a gente tenha que encerrar por aqui, porque, como eu falei, teria muitos assuntos bacanas para a gente conversar, quem sabe em próximas edições. Léo, queria agradecer também a sua participação. Dizer também, caso você não tenha se inscrito nesse canal, se inscreva agora, manda os comentários, que eu tenho certeza que as meninas também vão ter o prazer de responder aqui, quaisquer dúvidas que surjam com relação à tributação. E a gente vai ficando por aqui. Lembrando que esse podcast é oferecido pela Bybit, a melhor plataforma para você comprar e vender suas criptomoedas. Aqui na descrição a gente deixou um link para você se inscrever na plataforma e ganhar até $100 aí de bônus nas suas operações. Então, não perde tempo, corre lá. Depois que operar, naturalmente, vai declarar e pede ajuda para as meninas aí. Então, a gente vai ficando por aqui. A gente se fala de novo na semana que vem. Um abraço, tchau!